noite, gente. Olha eu aqui de novo, né? E você sabe que está programada a próxima semana eu de novo aqui, né? Então, overdose. Gente, hoje o nosso tema é 17ª aula, né? Estamos na reta final desse bloco aí que a gente está vendo de aulas, as leis de Deus, né? E eu gostaria de começar com vocês relembrando, fui eu que dei aqui leis de Deus, a primeira aula? Foi, né? Foi, né? Vocês se lembram quando a gente falou sobre conservação e destruição? Alguém lembra um pouco do que foi abordado aqui? O que seria essa lei de destruição? O que seria essa lei de conservação? A gente não entrou em detalhes, mas a gente explanou de uma forma geral. Alguém tem alguma ideia? Lembra? Alguma lembrança? Não? Então, a aula não foi muito boa, não, porque vocês não conseguiram gravar, né? Vou ter que, né, rever. A conservação, essa lei, vocês têm a ideia do porquê que ela existe? Você lembra que eu falei para vocês que todas as leis divinas a gente encontra onde? Eu disse que tinha um lugar onde era possível a gente reconhecer todas as leis. Na natureza, exatamente. Não, elas estão escritas lá na consciência. A gente conversou, inclusive, que essas leis estão lá. E, tipo assim, Tânia, então, por que se elas estão lá, eu já não lanço mão dessas leis, né? E facilito minha vida? Porque a gente ainda falou, né, que essas leis é como se fosse uma sementinha que está lá dentro de nós, e que essa sementinha ela vai germinando, né, crescendo, à medida que a gente vai experienciando, né, que a gente vai vivendo. Eu acho que é o meu. Você pega ele. E a gente vai, né, experienciando, como um germe, tipo, já está lá, está plantado em nós, né, já está aqui dentro de nós. Mas a gente precisa experienciar, precisa aprender. É como na semente, né, reside ali uma árvore, né? Essa árvore, para que ela, né, se torne uma árvore, ela passa por um processo, né? Você planta a semente, você, né, você rega a semente, né? Você cuida dela, ela vai lá, o sol, né, o tempo, ela vai começar a germinar, começa com um brotinho, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela cria, né, troncos, galhos, flores, né, folhas, frutos, né, até se tornar uma árvore frondosa. Então, o processo do reconhecimento das leis divinas e o processo de integração dessas leis é gradual, como uma planta que, passo a passo, né, vai crescendo. Mas elas já estão lá. Nós nascemos, nós somos criados enquanto princípios inteligentes já dentro de nós, né, com essa semente. Tá? E todo o nosso impulso, né, o impulso do Espírito sempre vai ser em busca do divino, em busca de Deus. Independente da crença, independente de qualquer coisa. Existe dentro de nós um impulso, uma vontade, um querer, né, de chegar a Deus, de chegar a esse divino, e aí cada um, da sua forma, vai entender este Deus, e a gente viu lá na primeira aula isso, né? Cada um tem nós temos uma ideia de Deus, mas, na realidade, cada um sente Deus de uma forma diferente. Da mesma forma são as leis, a gente vai integrando essas leis. A lei de conservação é tudo aquilo que é criado deve ser preservado. Ele deve ser preservado porque tem um propósito. Nossos corpos foram criados com o propósito de abrigar um espírito que vai viver, né, uma experiência aqui. Uma experiência que ele já planejou, que ele deseja, daquilo que ele precisa para o aprendizado dele. Então, é importante que a gente conserve, né, o nosso corpo. É importante, porque conservar a matéria nesse aspecto é importante. É importante para o espírito. Faz parte do aprendizado do espírito. Ele precisa desse corpo, porque determinadas experiências ele só vai ter aqui,
no plano encarnado. Assim como o desencarnado, ele vai ter determinadas experiências que a gente não pode ter aqui. Então, é importante conservar o corpo, é importante conservar o ambiente. Vocês concordam que a gente vive? Porque esse local, esse planeta, esse orbe, né, onde a gente está aqui se manifestando, vivendo as nossas experiências, se relacionando, é um ambiente importantíssimo. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, é importante, sim, né, esse sentido de preservação. Da mesma forma que eu posso dizer que preservar o que tem de melhor em mim também é importante. E a lei da destruição? Poxa, a conservação é tão importante. E por que existe a destruição? O que seria, do ponto de vista, para o espírito, a destruição? Deixa ela... Olha o microfone aí, vamos para todo mundo ouvir. Vamos combinar, né? Isso. Levanta as mãos, que eu saio correndo, estou de tênis. Ó. É bom que já vai malhando. A destruição, no caso, é vista como uma transformação. Perfeito. Vamos lembrar que, do ponto de vista do espírito, o que é destruído é o quê? É a matéria. O espírito não é destruído, né? A nossa consciência permanece, a nossa essência permanece. Né? Nós desencarnamos, abandonamos apenas esse corpo, esse equipamento, mas existe a continuidade do que eu sou, o eu, vai permanecer, certo? Então, neste ponto, o que destrói o corpo morre, mas é o corpo, é a matéria. E assim, tudo que existe, né, no nosso planeta, do ponto de vista material, que é destruído, tudo é renovado. Existem grandes catástrofes, e aí a gente vai falar sobre isso um pouco. Existem desencarnes coletivos, existem transformações, distinções de espécies, né? E tudo faz parte. Será que tem alguma coisa errada? Será que Deus fez alguma coisa errada? Será que Deus foi injusto? Não, porque... Uma coisa que é muito importante para a gente entender todas essas leis, né, que a gente chama de leis, a gente até desmistificou isso aqui na aula, que não é essa lei rígida como a gente conhece, essa lei punitiva, né, essa lei que julga, né, e pune. Então, tem que ter sempre um culpado, tem que ter sempre uma sentença, tem que ter sempre uma punição, não é assim? Não é essa a lei. As leis divinas, a gente viu que é o fluxo da vida, né? Que vai mostrando que são leis naturais, que regem tanto a matéria quanto o espírito. E se a gente, quanto mais entende essa lei, mais integra isso, mais leve, mais suave vão ficando as nossas encarnações e as nossas experiências. Certo? Então, do ponto de vista da destruição, que destrói a matéria, não importa de que forma for, porque tudo que se diz respeito ao espírito é eterno, continua, certo? Então, destruição é transformação. Eu me lembro que eu dei o exemplo aqui, né, dos dinossauros. Vocês estão lembradas? Que eu disse, gente, será que a gente conseguiria ter sobrevivido? Será que a nossa espécie teria conseguido sobreviver se os dinossauros não tivessem sido destruídos? Imagine aqueles predadores megas, né, super adaptados ao meio, a gente tão pequenininho, né, correndo com uma velocidade muito pequena, né, muito aquém daqueles, né, seres já muito adaptados. Então, sempre que a gente tiver esse olhar, sempre pensar qual é o propósito divino que tem por trás disso. Mas, para isso, a gente precisa de algo muito importante. Para a gente olhar dessa forma, o que a gente precisa? O que é necessário a gente ter integrado para entender desta forma a destruição, por exemplo? Como? Olhar como espírito. É você ter integrado já, né? Eu sou um espírito. E nessa condição eu sou imortal. Certo? O que vai é a matéria, é um corpo que eu utilizei,
Nada mais, nada menos. Ok? Dito isso, né? Vamos andar aqui um pouquinho, que eu vou mostrar para a gente aqui o nosso objetivo geral. É a percepção de que o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Se eu tenho um olhar de espírito, se eu já integrei e sinto que eu sou esse espírito, que eu vou desencarnar, mas que eu terei o meu retorno, faz sentido isso? Total. Eu não devo mudar? Então a natureza eu não deveria mudar? Não. A transformação faz parte. O homem, né, ele vai se adaptando, ele transforma o meio dele, mas ele precisa aprender a fazer isso com equilíbrio. É possível fazer isso, né? Que a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso. Os objetivos específicos mostraram a importância de que se preservar a natureza e de modificá-la de forma harmônica. Demonstrar o significado espiritual do uso da energia nuclear para a sociedade. Isso a gente vai ver bem en passant mesmo, mas é só para citar. Mostrar o significado da lei da conservação. Mostrar o significado da lei da destruição. Mostrar a complexidade promovida na sociedade pela superpopulação. O significado da lei da transformação, eu nem falei destruição, da destruição da conservação, foi exatamente isso que a gente viu. Um outro aspecto muito importante da destruição diz respeito a nós, certo? O que eu preciso destruir em mim para que o novo chegue, né? Quantas coisas a gente precisa destruir dentro de nós para que a gente consiga ir adiante, seguir, vir novo, se permitir. Muitas vezes a gente fica preso na zona de conforto, em situações que não nos ajudam no nosso processo evolutivo. Então, do ponto de vista psicológico, psíquico, do ponto de vista emocional, muitas coisas a gente precisa destruir em nós. Como também, muitas vezes, precisamos destruir, né, alguns desses vários personagenzinhos que a gente vai vivendo. Porque eu sou um personagem, Tânia, mas que já viveu tantas fases. Eu já fui bebê, eu já fui criança, eu já fui adolescente, né? Eu já fui filha. Essa filha um dia morreu para se transformar em uma mãe, né? Essa mãe um dia vai deixar de existir para ser avó, né? E assim a gente vai. Quantas pequenas mortes, quantas pequenas destruições a gente já vai fazendo ao longo da nossa vida com as nossas transformações. Então, pensar na transformação também é algo nosso. Aliás, todas as leis divinas têm a ver muito com a gente, né? Com o nosso mundo interno também. Porque a gente vai falar de natureza, mas a gente tem que entender que existe uma natureza interna nossa que também precisa ser trabalhada. Né? Vamos indo. Gente, qualquer coisa que vocês queiram colocar, viu? Depois a gente vai fazer uma pequena dinâmica, mas eu vou aqui abrir a minha aguinha. Agora vamos falar de ecologia. Alguém quer me falar aí o que entende por ecologia? Vou mandar todo mundo para o primeiro grau de novo, para a aula de ciências. Uso adequado dos recursos naturais. Oi? Uso adequado dos recursos naturais. Isso é uma coisa importante, é um conceito importante, mas não explica o que é ecologia, né? Está dentro Ecologia, se a gente for pela origem da palavra, ecologia é o estudo da natureza, do sistema, né? Do ecológico. Sim. Mais alguém quer colocar algo? Não? Vamos lá. Os organismos da Terra não vivem isolados, concordam? Nós vivemos todos juntos, independente de que seres somos, né? Eles interagem uns com os outros e com o meio ambiente, né? Eu tenho um cachorrinho em casa, uma cadelinha, que parece uma pessoa interagindo com a gente. Se expressa, vive, tem um espaço dela, né? A planta que está lá, a árvore que faz parte do meu quintal,
existe ali uma interação comigo, né? Então, tudo, absolutamente tudo, está ligado. Nós estamos conectados. Conectados entre nós, conectados com o planeta, com tudo que existe dentro dele. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si, com o meio orgânico ou inorgânico onde vive. E esse conceito da gente entender que somos interdependentes, todos, pessoas, animais, as plantas, todos têm um sentido de estar aqui. Todos têm um papel aqui, né, na natureza, nessa natureza onde a gente vive. E aí eu trouxe algo que eu achei muito interessante, a partir até de uma conversa que eu tive com meu esposo, com o Roberto, que ele tem uma colega no interior do Rio Grande do Sul, porque nós somos de lá, né, que ela estuda as abelhas. Ela é estudiosa em abelhas e tem vários artigos. E eu fui pesquisar alguns, né? Esse não é dela, mas eu achei muito interessante essa questão aí. Por que o desaparecimento das abelhas seria uma catástrofe? Aí você pensa, uma abelhinha desse tamanho. Qual a importância dessa abelhinha a ponto de ser uma catástrofe no planeta? Alguém tem uma ideia por quê? Produção de alimentos, a polinização. Perfeito. E não só o nosso alimento, dos outros animais, né? Para a própria reprodução de outras plantas, né? Que fazem o verde, o pulmão, né? Do planeta. Então, olha que interessante, as abelhinhas, né? Prestam um importante serviço ao ecossistema, polinizam a maior parte das plantas que existem. Aumentam cerca de 25% das colheitas e, consequentemente, dos alimentos que ingerimos. Cerca de 2/3 da dieta humana vem de plantas polinizadas. Fundamental para as plantas que alimentam animais e produzem biocombustível. Pense aí, uma abelhinha. E assim como a abelhinha, tantos outros que fazem o equilíbrio do nosso ecossistema. Então, é isso, mais uma vez, para afirmar o quanto somos todos seres interdependentes. E como cada um desempenha um papel muito importante, por menor que seja a formiga, a abelha, seja o que for, certo? E ecologia? O que é ecologia? Isso eu achei muito interessante, essas 3 reflexões aqui. Em nossa cultura ocidental, o conceito de natureza é forjado e sustentado, tendo como base a produção capitalista, concebendo o homem como ser externo da natureza. Olha que coisa interessante. Guarda esse conceito, ser externo da natureza. Vocês acham que nós somos externos à natureza? E pensando como espíritos e espíritas, a gente tem aí, bem fácil da gente responder essa pergunta, do porquê nós somos parte integrante da natureza. Mesmo que a biologia nos ensine que somos seres biológicos, ou seja, seres naturais, ainda visualizamos a natureza como algo externo a nós. Tanto que a gente fala a natureza, como a gente fala aquela sociedade, esta sociedade, como se nós não fôssemos a sociedade e como nós não fôssemos a natureza. Fica bem mais fácil de se isentar, né? Quando eu digo que eu não faço parte daquilo, está acontecendo fora de mim. Não faz parte de mim. Lê do engano. Né? Nós somos a sociedade. Eu não fazer parte é contribuir para que as coisas não andem, não mudem, é contribuir para que o progresso não aconteça. Talvez esta forma de ver a natureza tenha sido construída para justificar a melhor exploração e dominação de seus recursos. É como, não é comigo, está ali, né? É muito fácil deixar isso no externo, né? Estão desmatando, estão exterminando espécies, estão, né, poluindo rios, mares, né? Estão fazendo isso. Quem está fazendo isso?
Quanto de nós, muitas vezes, também não está contribuindo com isso? Se isentando de determinadas políticas simples que a gente podia adotar no nosso dia a dia. Né? Então, de pensar que é muito fácil, né? A gente acaba ficando numa zona bem de conforto, né? Sentado no sofá e dizendo, está acontecendo tal coisa. Olha o que aconteceu ali, olha o que aconteceu lá. Né? Às vezes está lá em outro país, né? Engano, aconteceu lá longe, em outro país, mas estamos todos ligados, todos conectados. E aí eu faço uma provocação e vou puxar aí a memória de vocês. A gente já viu isso. O homem como produto da natureza. Aí eu pergunto, como, de que forma o homem é um produto da natureza? A partir do quê? A gente viu isso. Foi a 4ª aula nossa. De que forma eu posso dizer que o homem, eu estou afirmando que o homem é um produto da natureza? Pode anotar, viu? Vai todo mundo ficar no básico de novo. Gente, vamos lá, vou dar uma dica. A evolução. Como a evolução ocorre? Hein? Deus cria um princípio espiritual simples e ignorante. A partir daí, como ocorre o processo evolutivo dele até chegar no reino hominal. Isso é uma baita de uma dica, viu? Ali é uma baita de uma dica mesmo. Nós começamos como mineral, né? Para depois vegetal e depois animal e né? hominal. Olha o produto da natureza. Todos os elementos da tabela periódica estão aqui, ó, fazem parte de nós. Nós, enquanto princípios espirituais, fomos fazendo os nossos estágios no reino, se apropriando da matéria bruta inicialmente, aprendendo as leis de atração ali, formulando essa matéria, aglutinando, né, se apropriando dela, vivendo o tempo que for necessário ali. Vai para o reino vegetal, já tem contato com um outro tipo de matéria, com outro tipo de experiências. Ali você já vai ter uma sensibilidade, vai ter contato com a sensibilidade, que as plantas têm uma sensibilidade, já é comprovado isso. Né? Um sistema de alimentação digestiva, né, através da fotossíntese, com essa relação aí, ó, com a natureza diretamente, né, com a influência do sol, né, liberando oxigênio, pegando ar, gás carbônico, fazendo o nosso aprendizado aí. Aí eu vou para o reino animal, outro tipo de matéria, outro tipo de experiências. Ali eu tenho o instinto, eu já tenho um sistema de reprodução mais evoluído, não é isso que a gente viu? Já começa a ter uns princípios de individualidade, mesmo que ainda muito, né, muito rudimentar. Dependendo da espécie, você tem animais mais coletivos e animais mais individuais. Os peixes são totalmente coletivos. Se um vira, todos viram, todos vão. Mas uma vaquinha está pastando lá com a manada, de repente ela resolve pastar em outro cantinho, e não necessariamente ela não está ali na manada dela. Aí você pega os cães, que têm um convívio absurdo com o homem, como eles já se expressam diferente, já entendem o que a gente fala, já expressam o que eles querem, né? E nós somos parte responsáveis, inclusive, para a evolução desses seres, né, dos animais. Aí eu chego no reino nominal. Alguma dúvida que eu sou um produto da natureza? Total. Meu corpo é um produto da natureza. Meu aprendizado enquanto espírito é um produto da natureza. Certo? E aí a gente vê justamente isso, ó. Matéria bruta, princípio espiritual, ele inicia na matéria bruta, depois nos organismos vegetais, nos corpos animais, e, finalmente, ele se torna um espírito, quando encarna num corpo humano. Somos natureza, feitos de elementos da natureza. Então, a partir de agora, a gente não vai mais falar aquela natureza, vai falar esta natureza, porque eu faço parte da natureza. E, se eu faço parte dessa natureza, eu sou diretamente responsável por ela. Certo? E a gente vai ver isso. Por que nós somos responsáveis? Por causa disso. Por que o homem é o senhor da natureza?
O que faz dele um senhor da natureza? Silêncio. Só um pouquinho. Deixa eu chegar aí o fone. O homem tem interação total sobre a natureza, muito em função das suas atitudes em querer mais terra, produzir mais, ganhar mais. Agora, fala de sua forma ali, que foi bem legal também. É bem isso também, aquele. Ele tem o poder de influir e modificar a natureza pelos seus Perfeito. atos. Mais alguém? Pois é, nós somos a única espécie que verdadeiramente transforma o meio ambiente. Adapta ele às suas necessidades. E, por isso, a nossa responsabilidade de fazer isso com equilíbrio. Né? Um equilíbrio. E aí entra muito a lei da conservação. Você use, mas conserve. Porque, mais tarde, lá na frente, quem é que vai herdar a terra? Somos nós. Olha, que coisa legal, né? Você chegar lá tudo detonado, porque você agora não teve a consciência, né, que você mesmo que vai ser o herdeiro das suas atitudes, né? Cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Os outros animais, alguns, fazem pequenas adaptações, mas não chegam a interferir na natureza. Nós não, nós interferimos. Interferimos quando construímos nossas cidades, interferimos como mudamos cursos de rio, interferimos como estamos em busca de nossas fontes de energia elétrica, né, que fazem barragens, que muitas vezes alagam cidades, né, em função disso. Então, nós, de fato, modificamos a natureza, né, e muitas vezes com impacto muito grande. Do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra e a encontraremos com as consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente. Tudo isso está dentro da lei de conservação. Né? Então, eu penso que lei de conservação é, acima de tudo, responsabilidade, né? Nossa responsabilidade. Estamos num planeta limitado em suas capacidades de gerar condições para a grande massa de espíritos que reencarnam a todo momento por responsabilidade do ser humano, muitas vezes por políticas e práticas inadequadas. Nós mesmos, às vezes, estamos inviabilizando nossas reencarnações, nossas futuras reencarnações. Né? Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Está no livro de vocês, são frases do livro de vocês que eu achei assim, muito bem colocada. Então, qual é a importância de se preservar a Terra para as gerações futuras? Dito tudo isso, qual é a importância? Conservar ou possibilitar a reencarnação, né? Ter a estrutura necessária do planeta para a reencarnação. Para as reencarnações, inclusive nossas, né? Inclusive nossas. Pode falar. A evolução do espírito. Sim. Sim. Isso faz parte direto do processo evolutivo, né? Você integrar essa lei de conservação faz parte do nosso processo evolutivo e, como ela disse, lá na frente a gente vai precisar de recurso, vai precisar de lugar, né, para reencarnar, enquanto, pelo menos, nós estivermos aqui nesse orbe, né? Porque vai chegar um determinado momento que isso aqui já não vai mais servir para a gente, né? A gente vai querer outras experiências. A natureza é o ambiente do qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso.
Está repetido, viu, gente? O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. Porque a gente não consegue promover nada fora se eu não fizer isso dentro. Se eu não integrar essa importância de preservar, de ter cuidado, de ter práticas que auxiliem na preservação, né, e o prolongamento dos nossos recursos, eu não vou conseguir esse resultado externo. Cabe a cada um de nós, né, mudar isso. E a gente estava falando, eu dei essa aula, né, outro dia, justamente isso, eu me lembrando, quando a gente era pequeno, né, hoje eu ainda faço o exercício de não fazer mais, mas eu me lembro que vai escovar o dente. Aí eu pegava, ligava a torneira, molhava a escova, deixava a torneira ali, botava a pasta, molhava de novo, escovava e ficava lá, escovando os dentes, e a água jorrando. Aquilo que, literalmente, você poderia fazer com um copo, você gasta quantos litros? 5 litros, 6 litros, sei lá, de água, correndo. Só que a água é um recurso limitado, a água potável. Banho. São práticas pequenas, né? A gente não está falando de você sair militando, né? Como é que é? Greenpeace, nada disso. São atitudes nossas de mudanças internas, de conceito, de forma de agir. Você entrar num banho e ficar meia hora com a água jorrando o tempo inteiro, olha quanta água você está desperdiçando. Sem necessário. Eu passei por uma experiência bem interessante. Na minha casa, na casa que eu morei, né, tinha aquecimento solar, chuveiro. E eu odeio tomar banho de água fria, odeio. E era bem no meio do ano, deu problema na placa solar. E o antigo proprietário da casa não tinha feito uma ligação elétrica, no caso de dar algum problema, né? Aí deu problema na placa e no boiler. Eu disse, eu não vou tomar banho, eu vou tomar banho de canequinha. Aí eu peguei a primeira vez 4 baldes de água, né? Eu falei, não vai dar, né? 4 baldes de água. Esquentei a água e fui lá para tomar meu banho de canequinha, porque eu não ia tomar banho frio. Aí, na primeira vez, eu tomei meu banho, usei um balde, usei o segundo, aí ficou 2 ali. Aí eu percebi que eu tinha me molhado, tomei banho, ensaboei o cabelo, botei shampoo. Tem uma prática de lavar 2 vezes shampoo, enxaguei, fui, botei de novo, joguei. Ficou 2 baldes de água. Aí fiquei jogando a água assim, né? Tipo assim, vou aproveitar a água que está aqui. Aí, no segunda vez, eu peguei, botei só 3 baldes. E percebi que aqueles 3 baldes ainda eram muito. Quer dizer, que foi o resultado disso? Uma economia na conta de água absurda. Né? Porque lá em casa ninguém gosta de tomar banho frio, não. Todos foram na canequinha. Então, os 3 passaram a tomar até consertar o boiler, que foi uma novela, quase um mês. Esse mês a gente viu o resultado na conta, né, além da economia no bolso, o quanto de água a gente desperdiçava. Né? Poderia simplesmente se molhar, desligar, ensaboar, ligar de novo. Não, a gente deixar. Né? Então, são essas pequenas coisas, reciclar o lixo, tantas coisinhas que a gente poderia estar fazendo. Né? Buscar usar menos produtos poluentes, usar menos plástico que não são recicláveis, tanta coisa que a gente poderia estar... Pequenas práticas no dia a dia que fariam a diferença, né, no conjunto. A gente vai falar um pouquinho sobre esse grande desafio que é a ecologia e a sustentabilidade. Será que é possível nós termos esse equilíbrio? Será que é possível? Mas o que é preciso para isso? Que a gente mude o quê? O nosso pensamento, a nossa forma. Né? Pode... o pensamento, ela fez mais, foi o pensamento. E é difícil, porque a gente se pega em vícios que a gente já vem lá da infância. Então, às vezes, eu me pegando a escova, ligando, né, a água jorrando, começo a escovar o dedo, parei que eu vou desligar. Eu não integrei isso ainda. Eu ainda preciso pensar, eu ainda preciso me policiar para poder fazer. Legal vai ser quando eu não fizer mais isso no automático. Quando eu não precisar mais me policiar, significa que eu integrei. E assim são todas as leis de Deus, né? Todas as leis.
cada vez mais se vê implicado nas questões ambientais, dimensões de cultura, natureza, economia e política. Portanto, trata-se de uma construção social. Isso não é real? Porque tudo isso influencia na forma com que a gente atua no meio, na forma com que a gente se relaciona no meio, na forma que a gente transforma o meio, concordam? Tem uma questão cultural, né? Tem uma questão aí de economia, de interesses econômicos. Tem uma série de fatores. Então, a ecologia vai muito além da natureza pura e simples, aquela natureza que está lá prontinha, que a gente não modificou, que a gente não fez nada, vai muito além. Sabe por quê? Porque a ecologia envolve tudo isso. Ela envolve a natureza, sim, criação divina lá, que não teve nenhuma interferência nossa. As nossas cidades, as nossas construções, faz parte dessa ecologia. Cada um de nós faz parte dessa ecologia. Então, a ecologia é muito mais do que simplesmente animais e plantas. Vai muito além. Eu sou arquiteta, né, e uma das matérias que eu achei muito interessante na faculdade, quando eu entrei, e que hoje eu entendo melhor, né, até pelo estudo daqui, ecologia urbana. Quando me falam ecologia urbana, eu achei estranho, né? Mas eles falam realmente exatamente isso. Imagine o poder transformador, né, das nossas cidades, dos nossos grandes centros, que estão lá inseridos na natureza. Outra coisa, toda a nossa dinâmica de vida. Porque nós somos seres, nós fazemos parte da natureza, nós somos a natureza, e nós nos movimentamos, vivemos, atuamos nessas grandes cidades, nesses grandes centros. Então, isso faz parte da natureza, né? Faz parte da nossa ecologia. Nosso ambiente sendo o resultado das relações dos seus seres com o seu entorno e em todas as atividades do viver. Claro, o ambiente vai se modificando a partir disso, de todas essas relações. Relações comerciais, relações de interesses mais variados, necessidades do ser humano, porque a gente precisa, de fato, adaptar. Nós estamos crescendo, um número cada vez maior de espíritos, né? Então, a gente precisa ter lugar para morar, a gente precisa ter estrutura. Nós estamos aí, em conjunto, né? Em grupos, em cidades, em países. Isso aí faz parte da nossa grande rede social. Isso é uma grande rede social, né, que nós formamos por uma questão de aprendizado, de segurança, de conseguir evoluirmos juntos, né? Interação homem e natureza. A paisagem natural foi gradualmente tornando-se social e cultural. Eu achei muito bacana, né? Que é justamente essa nossa ação, né, nos lugares, né, nas cidades, na própria natureza. E aí, essa frase eu achei bacana, que surge a partir da primeira natureza, essa natureza, né, criação de Deus, para dar para uma segunda natureza surgir também, que é esse meio artificial, que é o meio que nós criamos. Certo? Então, por isso é que é importante a gente considerar isso natureza também. Alguma pergunta, alguma colocação? Vocês estão muito quietinhos. Estão muito quietinhos. É porque é sexta-feira, é? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade é justamente isso, né? O conceito. É o conjunto de ideias, propostas, ações, práticas e cuidados com o meio ambiente, com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo. Hoje, esse conceito de sustentabilidade vai muito além da preservação, certo? O que é ser sustentável? Hoje, o conceito de sustentabilidade mais aceitável é aquele que a gente é capaz de se utilizar dos recursos, né, para a nossa sobrevivência, certo? Sem comprometê-los para futuras gerações. Então, esse é hoje um conceito de sustentabilidade bem aceito. E até que ponto nós estamos viabilizando, né, esse recurso para as gerações futuras. Então, é bem uma reflexão. E aí nós temos 3 aspectos muito interessantes que interferem diretamente
nessa sustentabilidade, que é o econômico, o social e ambiental. Vocês concordam? Faz sentido esses 3 aspectos? Isso interfere, né, nessa sustentabilidade. O que eu vou pedir para vocês agora? 3 grupinhos. Eu pedi para a Marie pegar papel aqui. Ó. Pode fazer um grupo aqui, um outro grupo ali, outro aqui. Tentem se distribuir aqui de forma... A gente vai discutir. A brincadeira vai ser o seguinte. Tem esses 3 aspectos aí, né? Pronto. Esse aqui vai ser o aspecto econômico. Esse vai ser o aspecto social. E o lá de trás vai ser o ambiental. Você vem e se insere aqui, ó, se você puder, para ficar mais ou menos o mesmo a quantidade de pessoas. Aí de vocês pode vir um para cá, 2. Vamos ver quantos. Isso. Tá? É uma discussão aí de 20 minutinhos. Certo? Aqui, ó. Aí você pode só virar a cadeira, se você quiser. Ó, pode mais alguém aqui, mais alguém. Eles vão se distribuindo aí para ficar. E o que eu quero de vocês? Deixa o pessoal se acomodar. O que eu quero de vocês? Eu vou contar uma historinha antes da gente fazer a dinâmica, que é assim. Um empresário muito rico, milionário nos Estados Unidos, certo? Se interessou muito pela reencarnação. E ele investiu muito dinheiro nas pesquisas de reencarnação. Só que a reencarnação, normalmente, ela é estudada do ponto de vista das vidas pretéritas, né? Eu quero saber o que eu fui, né? Normalmente o povo acha que era rainha, que era rei, né? Nunca pensa que vai ser ladrão, que foi, né? Nada disso. É todo mundo lindo, né? Todo mundo foi princesa, né? Ninguém lembra. E ele resolveu, ele disse que não. Ele não queria o estudo do passado. Ele queria saber o que ele ia ser no futuro. E investiu muito dinheiro num pesquisador que era médico. E não era religioso, não era nada, né? Nos Estados Unidos, inclusive, as pesquisas do ponto de vista da mediunidade, da reencarnação, tudo isso, não tem nada a ver com religião, é muito no cunho científico, né? Todos esses estudos tomaram aqui no Brasil uma proporção muito religiosa, né? Mas lá não. Médium, inclusive, lá trabalha e ganha dinheiro com o que ele trabalha. A gente vê, inclusive, nas investigações policiais, né? Médiuns de psicometria trabalhando. Pronto. Vocês distribuam as 2 folhinhas para cada um, uma caneta para cada um. Passa para o grupo. E aí, ele fez essas pesquisas. Por que será que ele fez isso, hein? Por que ele quis saber quem ia ser ele no futuro? Por que será? Não foi tão moral assim. Não. Ele já é milionário. Mas por que será? É uma coisa muito simples que ele queria. Não, ele queria deixar o dinheiro dele para ele mesmo. Ele queria deixar o dinheiro dele para ele mesmo. Não, bota umas 2 folhinhas, um vai só anotar. Basta um anotar. Então, por que eu estou dizendo isso? Olha a perspectiva do olhar de quem entende que vai reencarnar e que já estava planejando aqui o que ele ia fazer com o dinheiro dele. Porque ele queria o dinheiro dele, já que ele conquistou. Nada mais justo, de repente, né? Não sei. Mas o olhar do espírito sempre é importante para a gente entender o que vem na frente. Então, o que eu vou pedir para vocês, olhando do ponto de vista econômico, social e ambiental, quais as habilidades que nós, espíritos, precisamos adquirir para garantir essa sustentabilidade? Então, aqui é o econômico, aqui é o social e aqui o ambiental. Tá certo? Vocês vão ter 20 minutinhos aí para discutir um pouquinho e depois a gente vem e retoma essa conversa. Tá bom? Ficou claro? Hã? É bem facinho, né?
O que vocês acham que vocês precisam adquirir? De habilidades.
5 minutos. Gente, um minutinho. Pode se virar, pode ir voltando, que a gente está terminando. Não precisa escrever. Eu dei o papel, porque às vezes a pessoa tem necessidade de escrever, né? Só por isso. Não é necessário, não. Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É gostoso. Agora eu gosto de morar aqui. É uma delícia ir lá para passear. Amo. Não é terra, mas não voltaria a morar. Meu pai, minha mãe e meus irmãos vieram para cá, né? O restante da família ficou. Tu trouxe todo mundo. Vamos conversar aqui um pouquinho. Pode ir voltando, virando aqui. Vamos voltando aqui, gente. Pronto. E aí, gostaram da discussão?
é muito legal, porque às vezes a gente traz uma visão, né? Se você quiser virar, pode virar, viu? Ficar de costa aí, vocês podem virar. Às vezes a gente traz uma visão, uma abordagem que é muito nossa, né? A partir daquilo que a gente entendeu, já integrou, e é muito bom quando a gente ouve, né? Foi muito rico. Na terça-feira a gente fez isso e trouxeram coisas incríveis aqui. A gente vai começar agora com o grupo econômico. Eu quero ver o que vocês vão trazer para a gente, quais as habilidades necessárias para o espírito integrar na área da economia para contribuir com essa sustentabilidade. Bom, boa noite. Na realidade, os três interagem entre eles. Total, né? Você vai do econômico para o ambiental, do ambiental para o social e assim vice-versa entre eles. O econômico é o que, na realidade, mais pesa, né? Porque todo mundo procura ter o maior lucro possível e acumular a maior riqueza possível. Como espírito, a gente só vai levar o que a gente aprende, não vai levar nada material. Então, assim, economicamente falando hoje, existem muitas possibilidades da gente melhorar para a gente tentar encontrar um mundo melhor quando reencarnarmos aqui, se formos reencarnarmos aqui, ou para as pessoas que vierem reencarnar. Por exemplo, economicamente hoje, energia solar, né? Se todo mundo tivesse energia solar na sua casa, você não precisaria fazer grandes usinas hidrelétricas, carros elétricos, realmente consumir o que a gente comprar e consumir o que a gente realmente precisa, porque a gente compra muito mais e desperdiça muito mais do que a gente tem como necessidade. É só a gente fazer uma análise na nossa própria casa, né? Por que tem pessoas que hoje conseguem viver com um salário mínimo e a gente, com o salário que a gente não consegue viver? Será que a gente não compra e consome muito mais do que a gente tem necessidade? Por exemplo, quando você hoje, vamos lá, você começa a tua carreira profissional, usando um exemplo, você vai para a faculdade, volta para a faculdade, quando você abre a tua geladeira em casa, muitas vezes, ela dá eco, porque não tem nada. E você consegue viver, né? Você vive. Aí, quando você começa a ganhar mais, aí já começa a ter Entope a geladeira, é verdade. Entope a geladeira de coisa. Aí tem 2, 3 tipos de queijo, aí você tem isso, você tem aquilo. Aí, quando você vê o negócio venceu e você não precisou. Se nós formos fazer compras no supermercado, quanta embalagem a gente traz sem necessidade? E tudo isso é custo. Reciclar lixo, né? Então, assim, existem muitas coisas. Só que todas elas andam juntas. Você não consegue ter uma ou outra separada ali. Elas vão interagir juntos. É uma engrenagem. Se quebrar um elo, você vai andar, mas vai andar, mas não vai andar. Política do carbono também. Política do carbono zero. Então, assim, muitas empresas hoje utilizam-se da parte ecológica Para marketing, né? Para marketing, que muitas vezes não é a realidade, mas vem de uma imagem do marketing sustentável. Se você for pegar, você vai ver que não, né? Eu hoje trabalho numa empresa, até estava comentando com o pessoal aqui, que em São Paulo, já boa parte dos caminhões de lá, eles andam... eu trabalho na JBS, para todo mundo já saber. A parte da Seara lá, os caminhões são elétricos, todos eles têm placas solares em cima dos caminhões que geram energia durante o dia para a utilização do caminhão, para a refrigeração em toda parte. A empresa hoje investe muito, né? Um dado até que eu passei para o pessoal aqui, para vocês terem uma noção, um boi abatido é, em média, 2.000 litros de água consumido. Então, assim, tudo que você for fazer para o meio ambiente, porque assim, nós, seres humanos, somos os únicos que destroem aonde a gente mora. Nenhum outro animal faz isso. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Por exemplo, outra coisa, descarga de caixas de vaso sanitário.
quanta água tratada é posta fora ali naquele momento. Podia usar as águas servidas, né? Então tem muitas coisas assim, ó. E uma coisa que a gente viu na última aula, isso aí não adianta a gente esperar que seja o governador, que seja o prefeito, que sejam as outras autoridades, não. Não é macro para micro, é micro para macro. Né? Se a gente não fazer, não vai mudar. E não adianta a gente dizer assim, se só eu fizer, não vai mudar. Vai. Porque hoje sou eu, amanhã ele, amanhã ela, amanhã ela. Daqui a pouco somos todos nós. Né? Então, assim, um gesto simples pode se tornar muito grande. Alguém do grupo gostaria de complementar alguma coisa? Gente, a gente precisa sempre lembrar que isso tem muito a ver com materialismo também, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente materialista, né? E materialista e consumista. Na realidade, a matéria tem muita importância, né? A gente visa muito o material e o consumo absurdo, né? Então, é vendido para a gente o tempo inteiro o desejo da compra, a desejo do consumo. Então, a gente passa muito exatamente por essa situação. Quanto, de fato, eu estou consumindo o que eu preciso ou o que eu desejo? É uma relação, né? E que isso está diretamente ligado ao impacto. Porque hoje eu tenho um celular, né? Amanhã lança-se versão 1, 2, 10, 20 mil, e você está querendo sempre mais, porque você tem um status por trás daquele ali, de ter um determinado aparelho. Né? Você não pega um aparelho, a maioria, eu vejo, né? Não, a gente pega o aparelho e usa quanto tempo? 1 ano? 1 ano já é muito. Tem gente que, às vezes, a cada 6 meses, só um momentinho, deixa eu só finalizar aqui, está trocando de aparelho. Né? Então, Plínio, vocês conhecem Plínio, né, que dá aula aqui também, dizendo que a filha dele, ele deu essa aula na segunda-feira. Ele disse que a filha dele tem 14 pares de tênis. 14 pares de tênis. Será que ela precisa de 14 pares de tênis? Por quê? Porque cada tênis tem que combinar com uma roupa. Mas isso não é a necessidade, não é por necessidade, é por um status, né? E um consumismo e uma forma estética que é vendida, a beleza, né, o estar na moda, o estar inserido dentro daquele grupo que age dessa forma. Então, a gente tem vários aspectos, por isso que entra muito a questão social nesse meio. E o consumismo exacerbado, né, sem regras. Né? Então, a gente não está consumindo porque precisa. Nós consumimos pelo desejo. Nós somos bombardeados diariamente, né? Com informações, com imagens, com apelações que vão impulsionando a gente ao desejo. Isso aqui é maior impulso hoje do que rede social. As pessoas vendem a imagem do que quiser. Estou aqui, estou lindo, maravilhoso. Quando você vai ver, a realidade não é nada daquilo. Né? Às vezes não tem um puto no bolso, mas está... Né? Ostentando algo que não é a realidade. Então, tudo isso é um fator que influencia muito. Né? Então, do aspecto de vista o econômico, acaba que você tem que produzir mais, porque você tem que vender mais, consumir mais lucro. Né? As indústrias gerando mais, tudo muito mais, e isso impacta o quê? No meio ambiente. Né? É mais ou menos do que você falou. E do que ele falou, da questão das empresas, do capitalismo, né, que impulsiona esse consumismo desenfreado, mas também que não impede de termos uma condição favorável, desde quando ela não seja supérflua. A gente tem que ter uma ideia do que é o supérfluo e do que é o necessário. Exatamente. Mas ter uma vida boa, já que a gente correu atrás, também não é, desde quando não seja supérfluo. Agora, a questão das empresas. Tem empresas que têm a questão do marketing, para o ecológico, para a conscientização, até para vender mais, mas também ainda tem outros que não têm. Por exemplo, nós temos as reuniões com os líderes, a gente começa do micro para o macro, mas também tem o exemplo do macro. Então, diante de um mundo capitalista, as grandes empresas, ou os grandes líderes, quando se reúnem e que têm as estratégias políticas para melhorar a questão do meio ambiente, do impacto ao meio ambiente, tem uns que se retiram.
por causa da questão que vai diminuir o seu lucro, o impacto econômico. Então, tem tudo isso e é escancarado. A gente vê isso. Isso que você falou é uma coisa interessante. Assim, quando a gente fala, gente, do materialismo, né, do desejo de ter as coisas, não é que a gente não possa ter, não é isso. Eu acho que é justo que a gente tenha. Por que não querer viver bem? Poder ter uma casa decente, digna, não poder ter seu veículo, poder ter direito a fazer sua viagem, Nós estamos aqui para experienciar tudo, não é só para passar por dificuldade, não. A gente está aqui para crescer em todos os aspectos e ter as coisas é bom. A questão não é o ter as coisas, é quando isso passa a ser o fundamental, né? Quando você não pensa, você faz isso, não pensa no outro. Quando você faz isso, né, e não vê o impacto, às vezes, que você também está contribuindo para gerar, né, naquela sociedade, naquela natureza. É muito perto. Desculpa. Então, a questão das empresas... Não, eu vou falar ainda dele, não vou falar da minha, não. Da minha equipe. Meu pai trabalha numa empresa de engenharia ambiental. Então, eu vivi com isso desde que eu nasci, né? Meu pai químico industrial, meu tio é engenheiro ambiental, sanitarista e tal. Então, eu vivi na empresa, né? Porque é uma empresa de porte pequeno. Então, eu vivi essas coisas desde muito pequena e meu pai sempre me ensinou. Não sou da área, mas gosto, né? Não tem nada a ver. Mas ele sempre me explicou que, assim, nós temos leis, milhares de leis ambientais. E é óbvio que isso é do macro, porque os políticos ajudam a gente, essas coisas. E se a gente for parar do ponto de que as gerações se passaram e foram preciso que essas leis foram impostas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma terra, se eu tenho um terreno, eu não posso cultivar em 100% do meu terreno. Eu sou proibida por lei. Eu tenho que reservar uma parte para a preservação ambiental, porque eu não sou dona de todas as minhas terras. Isso é uma lei. E, por exemplo, meu avô não queria respeitar. O velho é bruto. E você está entendendo? Uma questão de geração. Se dependesse da geração dele, ia acabar com todos os nossos recursos. Então, era necessário realmente. E aí, por exemplo, a empresa lá que meu pai trabalha é contratada para fazer estudos de impacto ambiental, que por lei as empresas têm que fazer, né? Para saber, naquele ano, qual foi o impacto ambiental que aquela indústria fez no solo, na água. Será que realmente aquela chaminé ali, que eu não sei o nome, né? Está causando quantos por cento e tal. Aí meu pai tem que coletar o solo, mandar para pesquisa, ver tudo isso, porque as gerações não se adaptaram. E vocês acham que a indústria faz porque ela gosta, que é bonitinha? Não, porque é obrigada, paga uma multa milionária. Entende? Uma multa milionária mesmo. Então, assim, eles não têm, e às vezes eles fazem coisas, umas campanhas, que é porque eles são obrigados. Entende? A indústria ela não é boazinha, pelo contrário. Se ela pudesse, ela minimizava esses gastos, porque ela ia economizar muito mais. É tanto que muitos líderes, principalmente Donald Trump, saiu de vários acordos, porque ele não queria. Ele queria maximizar os gastos, os ganhos, e ele não faz isso. Então, assim, quando eu me vejo pensando numa política dessa, assim, eu, enquanto sei que eu sou espírito, eu vou pensar, vou me vincular a uma imagem dessa de um político que vota a favor dessa. Eu não estou falando de partido, não, gente. Eu estou falando, assim, de que a partir de agora, depois dessa aula, o que a gente pode fazer, né? Eu vou me vincular a certos comportamentos destrutivos, dessas coisas, porque eu acho que toda aula a gente tem que ter esse pensamento, né? E aí, isso aí é muito nessa parte econômica. Nem sempre o que as pessoas fazem por dinheiro é para, né, economizar, mas é porque realmente é para salvar recursos para o futuro. Eu acho assim que a gente nunca deve polarizar as coisas, né? Uma coisa que eu aprendi aqui, muito polarizar. Tudo que a gente hoje passa está exatamente na medida do nosso processo evolutivo, né? Se nós precisamos de leis ainda
para obrigar, porque as pessoas não integraram isso ainda dentro delas. Exemplo, cinto de segurança. Hoje, eu no automático, eu pego o cinto, coloco. Se eu não colocar o cinto, né, parece que você está solta, vai acontecer alguma coisa com você. Mas eu precisei ser multada primeiro para usar o cinto. Você concorda? Então, faz parte do processo da gente, assim, realmente. Vai ter que ter punição, vai ter que ter multa, até chegar a um ponto, até por uma questão de sobrevivência, que a atitude vai ter que mudar. Então, eu busco muito assim não polarizar, porque as indústrias também têm um papel muito importante para o nosso progresso. Né? As indústrias produzem os nossos alimentos, as indústrias geram empregos. Então, aqui a gente precisa do equilíbrio. É esse equilíbrio que a gente tem que ter. Porque o progresso é necessário, é uma lei. O progresso é uma lei divina, a gente precisa progredir, a sociedade precisa progredir, o espírito precisa progredir. Né? E ter tudo isso faz parte desse processo. Ter indústria, ter quem plante, né? Ter quem colha, ter quem comercialize. Isso faz parte das nossas relações de aprendizado. Mas ainda estamos no processo que a gente precisa ser multado ainda para cumprir uma lei, porque a gente não integrou ela. Nem as nossas leis. As nossas leis ainda são necessárias, por quê? Porque nós não integramos as leis maiores, que são as leis divinas. A gente não entende ainda o que significa a conservação e a destruição. A gente não entende o que é o verdadeiro progresso, porque progresso não é só o dinheiro, não é só o lucro. Não é só isso. O progresso é muito mais do que isso. Né? Vamos lá, social, aqui. Aqui, você. Social. Mas aí eles vão falando também, viu? Que a gente não escreveu nada, então... Mas ninguém escreveu nada, viu? As aí, folhinhas foram só só para lembrar de enfeite. alguma coisa que falaram aí. Vale. Não, a gente falou muito sobre educação. Acho que a gente começou falando da democracia, né? Porque a ideia de democracia, que é onde a maior parte das sociedades hoje no mundo preza e conseguimos, com duras penas, conquistá-la, é de você ter um sistema em que a maioria deve proteger a minoria, né? Conviver com a minoria, porque senão a maioria vai acabar sucumbindo à minoria, enfim. Então, isso tem que ser realmente defendido e passado. E aí entra a questão da educação e a questão da ideologia, que a gente também discutiu bastante, porque, na verdade, tudo isso aí está ligado, né? Ela é professora de... Totalmente. A professora municipal estava falando que ela não pode reprovar alunos. Então, você vê que o sistema reprovar os alunos. Então, você vê que o sistema ele preza para que as pessoas fiquem nesse limo aí de ignorância e que não tem um olhar crítico sobre as coisas, porque é isso que sustenta a pirâmide, né? Quem é rico vai ficar mais rico, quem é pobre vai ficar mais pobre. E sem o pobre, sem o porteiro, sem a mina que vai limpar a casa, sem essas pessoas, o juiz, a médica, as pessoas mais ricas não vão conseguir fazer o que elas precisam fazer. Então, é preciso ter essas pessoas na base ali para sustentar as pessoas que estão em cima. E eu acredito que a questão da ideologia e do voto passa por tudo isso, porque eu acho que o voto vai mudar estruturalmente essa dinâmica de educação e a ideologia, não necessariamente a ideologia comunista, mas assim, uma ideologia que vai discutir o social. Porque a ideologia é passada de berço, né? O racismo, essas ideias são passadas de berço. Só uma coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que mais que o voto é a consciência. Só um momentinho. Eu acho que é a consciência de como o que eu pretendo enquanto espírito, né? O que é, olhando para um olhar mais amplo, além de mim, o que eu tenho. Né? Então, eu acho que vai muito mais. Né? O voto é uma, vamos dizer, a ponta que vai expressar aquilo que eu já tenho dentro de mim. Né? E aí são outras discussões que vai no âmbito assim, político mesmo, mas pensar assim, tudo isso que a gente está falando parte da consciência do espírito. Todas as transformações que a gente quer, do ponto de vista econômico, social, natural, passam da consciência do espírito, que individualmente inicia esse processo, e isso aí, como ele falou muito bem, vai se reverberando no coletivo. Né?
Eu queria falar justamente antes de você, para você complementar, porque a gente não ficou preso nesse âmbito. Ele puxou essa parte e a gente discutiu aqui bastante, mas, assim, a gente já viu muito aqui a questão de, assim, quem tem mais, o que tem mais é uma minoria. E a maioria não tem condições mínimas, razoáveis, para ter uma vida digna, né, que a gente diz. Então, assim, deve ter, como você falou, a questão da conscientização, do sentir espírito, da preocupação com o outro. Então, quando a gente fala o lado social, a gente fala de uma questão mais igualitária, partindo de nós para o outro, aquele que está ao nosso lado. Começa do micro, como ele falou. Então, assim, lá na lei de igualdade exatamente. também, todas elas estão interligadas, né? Então, se a gente está olhando só para a gente, aquele que tem mais condição, a minoria, não adianta nem ele se fechar na redoma, porque aquela maioria vai se voltar contra ele. Porque se existe alguém na sinaleira, se existe um ladrão, se você tem um carro bom, se você tem uma bicicleta boa, como eu estava falando aqui, você não pode nem malmente utilizar porque você vira um alvo. Então, essa situação se volta contra você. Quando você não olha para o seu irmão, quando você não permite, não tem essa sensibilidade e esse olhar diferenciado de possibilitar condições. Não é que a gente não possa ter, a gente pode ter, mas de forma consciente e pensando no outro também. E aí foi daí que a gente veio. A gente tem que fazer o nosso com aquelas pessoas próximas e aí vai crescendo até chegar na mudança das políticas públicas, a questão política, a questão da educação. Então, tudo isso que está ligado também a quê? À economia, aos dominantes continuarem, a quem tem continuar no poder, e os outros não. Então, assim, está tudo... E assim, aí eu faço uma provocação, né? Para a gente pensar. Tudo bem, a gente fala muito nesse sentido. Igualdade, o que é essa igualdade? Voltando, vocês pensarem um pouquinho. E aí, deixa eu só falar aqui, deixa eu complementar aqui, como é o meu pensamento. E não é nem para vocês responderem, porque isso é de outra aula, é para refletir, né? Eu sou do tipo que a gente nunca deve polarizar, porque eu pergunto assim, olhar para o outro, de que forma esse olhar? Né? Esse olhar é só do ponto de vista do dinheiro que você tem e do outro não tem? Isso que eu estou falando. Né? Socialmente, de que forma eu posso contribuir? Porque, se você parar para analisar, né, desde que o mundo é mundo, a gente tem essa tal de pirâmide aí, que, para mim, também me passa pelo olhar de espírito, que são processos de cada um que está aprendendo ali. Que um dia ele está aqui e um dia ele vai estar lá. Em alguma encarnação, algo vai ser diferente. Né? Então, para a gente pensar... Não assim, sim, aquela pessoa às vezes tem dinheiro, mas tirando a forma ilícita, né, gente? A gente não vai discutir isso aqui, mas aquela pessoa deve ter trabalhado também para ter aquilo, né? Então, tem que ser valorizado também o que ela tem. E aí, de que forma essa pessoa pode contribuir? Porque é muito bonito a gente falar isso. Mas quem aqui, de fato, está disposto a ter 2 casas, vender uma e dar para alguém? Quantos aqui estão dispostos, de fato, de tirar de si para dar para o outro? Então, a gente precisa pensar nessa justa medida. Porque, se eu tenho o que eu tenho, eu também trabalhei para isso. Foi habilidade minha saber empreender. Foi uma habilidade minha saber lidar com o dinheiro. Porque, às vezes, tem pessoas que ganham o dinheiro, mas não sabem lidar com ele. Ele vai aqui, escorre na mão. Tem pessoas que têm pouquíssimo e que faz aquilo crescer e segura aquilo ali. São habilidades do espírito. Então, não ter dinheiro e ter dinheiro é o momento do espírito. Né? Tudo é o momento do espírito. Agora, a gente vai ficar imune a isso? Não. De que forma eu posso contribuir, né, para que eu mude e modifique essa sociedade? Eu tenho a minha parte também. É só para a gente nunca deixar polarizar. Agora eu vou precisar dar uma andadinha, porque eu quero ver o outro grupo. Alguém mais aí quer completar alguma coisa? Não, né? Só para me dar tempo de olhar, porque já olhei agora 21h07. Voou. Quem vai falar aí do grupo sobre na ambiental? Ambiente. Eu acho que é uma obrigação, é um dever de todos nós cuidar do ambiente. Começando por onde moramos, né?
cuidar, limpar, economizar, né, a água, enfim, tudo que pode contribuir, né, para o melhoramento do ambiente, eu acho que é um dever nosso, todos nós. Eu acho que as pessoas que hoje fazem questão de jogar um copo na rua, chupa o picolé, joga na rua. Então, isso eu acho que é a falta de educação, mas também, né, de conscientização. Porque cada um de nós que joga um copo na rua, a gente está poluindo o ambiente, né? Então, eu acho que é um dever nosso de contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento do ambiente. A limpeza, tudo depende de nós, né? Essa é a minha opinião. Mais alguém aí do grupo gostaria de complementar? Falar algo? Vocês estão tímidos, viu? O que tem gente aqui falante, tem eles lá de tímido. Chega a estar aqui. Gente, essa questão das pequenas... Alguém falou uma coisa aqui, não sei se foi você, e que eu ouvi algo aqui que me chamou muito a atenção. Aquele vídeo de apresentação que a Adenauer faz, mostrando as obras da associação, né, da fundação, né, que ele coloca aí nas Semanas Espíritas, no primeiro dia de aula do básico aqui. Tem uma frase que ele falou que, para mim, acho que resume tudo isso. A sociedade cuidando da sociedade. Quando ele expõe tudo que ele faz aqui, que ele faz e que todos nós aqui, cada um do seu jeitinho, contribui, ele fala o seguinte, passa justamente por isso. A gente fica esperando muito que as ações venham até nós. Que os governos façam, que a política faça, que fulano reconheça. Só que começa por nós. Então, estar aqui agora, estamos fazendo algo para nós. No momento em que eu modifico, também me modifico, consigo integrar um pouco do conhecimento, eu levo isso para fora. Eu também transformo. Essa associação, essa fundação, tem um lar de idosos, tem 3 escolas agora, né? Tem ambulatório, tem vários serviços aqui dentro para atender a comunidade carente, que estão aí, né, com fragilidade, né, em fragilidade. E não teve nenhuma política para isso. Foram as pessoas que fizeram isso. Foi a ideia de uma pessoa que reuniu, de um espírito que reuniu vários espíritos que estão contribuindo para isso. Então, é isso que a gente está falando. É possível, né? Cada um no seu pouquinho, cada um se transformando, mudar. A gente muda o mundo porque o mundo somos nós. Então, a mudança, Gandhi que fala, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Aí você diz, eu quero que o mundo mude. Sim, você não muda. E você não faz parte disso. Então, o ambiente, a ambiental, está diretamente ligado a tudo isso, de como eu me comporto da forma econômica, socialmente, qual é a educação, qual é a consciência. Nós somos responsáveis em educar espíritos. Enquanto pais, nós vamos receber espíritos. Então, é a nossa responsabilidade também, desde o berço, desde base, colocar essa consciência, né? Então, isso vai muito, muito, muito além mesmo. Então, chama para a gente a nossa responsabilidade, o nosso papel, a nossa atuação, né? E não esperar do outro. É importante levar em consideração a relação natureza, sociedade e o resultado dessa produção conjunta, porque tudo isso, né, vai gerar um resultado, uma produção. E aí, como é que está essa produção, a qualidade dessa produção? Vamos olhar para todos esses aspectos, né? Então, a gente falou de tudo aqui um pouquinho, né? Mas, na realidade, aqui 3 aspectos assim, muito importantes e que a gente pode fazer isso no micro, né? Reduzir o quê? O uso racional dos recursos naturais, né? É a história do desperdício da água, né? Dos desperdícios que a gente tem todos os dias, né? Procurar ser mais racional no uso da água e tantas outras, né? Reutilizar, prolongar a vida, o uso dos bens. A gente está trocando sempre as coisas do novo, para o mais novo, e às vezes é algo... Não se tem mais uma política, por exemplo, de conserto das coisas.
É mais barato eu comprar um novo, última geração. E eu me lembro que minha mãe reaproveitava tudo. Meu pai mandava ele até hoje. Às vezes a gente se pega brigando com ele. Pai, esse equipamento já está mais velho do que você, bota fora, compra outro novo. E ele vai lá, leva para consertar. Está na natureza dele aproveitar, utilizar ao máximo. Ele disse, para que eu vou trocar? Se eu vou consertar. E ele vai fazer a mesma coisa que o novo, que às vezes não é nem tão bom quanto esse. E ele fica lá, utilizando. Né? Minha mãe, eu dei risada porque tinha uma aluna que disse que fazia a mesma coisa. Minha mãe, eu digo para ela que ela é a rainha do saco. Quando eu era pequena, né, meu pai trabalhava numa cooperativa de insumos das indústrias Renner. Né? Renner no Sul é uma potência, né, de tintas, feltros, né, lojas, é muito grande. E ele trabalhava gerenciando essa cooperativa. E foi a primeira sistema de venda de alimentos e produtos como é hoje, né, em sacadinhos em prateleiras, porque antes era tudo a granel. Então, a pessoa ia lá, comprava, jogava num saco, né? Não tinha tudo embaladinho de autoatendimento. Pronto, essa questão do autoatendimento. Era tudo em balcões. Né? E ele, esse senhor, né, o dono da J. Renner, que foi o fundador, né, ele era alemão, e ele trouxe esse sistema da Alemanha. E eles implantaram na cooperativa de insumos. Né? Tanto que várias outras empresas de supermercado depois foram estudar esse sistema. E eles embalavam tudo, na época, em saquinhos de papel. Era tudo de papel, né? Os pesos certinhos. E aí veio o plástico. E minha mãe, aí tinha aqueles saquinhos... Alguém conheceu aqueles saquinhos de plástico de leite? Né? Aquele leite. Saquinhos de arroz, saquinhos... E minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela usava esses saquinhos, lavava tudo, pendurava ali e reutilizava 300 mil vezes. Ela só descartava aquele saquinho quando rasgava, realmente não dava para utilizar. E até hoje ela faz isso, com um saco de supermercado. E ela lava tudo, viu? Guarda tudo limpinho, higienizado e tal. E aí a gente briga com a mãe, porque é um tal de saco que chega no varal dela, é um monte de saquinho que ela lava, né? E a gente brigando com ela, um dia, meu marido virou assim, vocês já pararam para pensar que ecologicamente ela está muito à frente de vocês? Bateu, né? Bateu pesado. Porque é real. Quantas vezes ela aproveitou aquele saquinho, quanto ela contribuiu para ter menos saco de lixo, né, de plástico na natureza. Né? Ela reaproveitava daquele jeito dela. Eu me lembro que tinha uma época que o pessoal fazia uns artesanatos com saquinho de leite. Fazia umas bolsinhas, umas coisinhas assim que a gente usava quando era... Então, coisas pequenas. Né? Então, faz parte também de você saber reutilizar esse recurso. Né? Você prolonga a vida do eletrodoméstico, seja lá do que for, da panela, do prato. E reciclar, que é esse processo, né, de refazer de novo com o mesmo recurso. Né? Mas, para isso, o quê? Um hábito também da gente de coleta seletiva. É difícil para a gente hoje fazer isso por 2 aspectos. Cultura, porque nós não temos essa cultura. Na verdade, a gente nem sabe o que é reciclado ou não, como separar. A maioria não sabe como separar. E, pior, nós temos hoje essa questão da coleta, né, de lixo seletivo também ineficiente. Não tem lugar para você colocar, exatamente. Mas será que a gente deveria deixar de... Porque, minimamente, o catador de lixo vai ter isso aí separado. A latinha, alguma coisa assim. Pelo menos isso, né? Isso é bem... Então, ciclo de vida dos recursos versus um consumo consciente. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, hoje, você tem muitas políticas, né, principalmente aí do uso de energia, né, de fontes de energia elétrica. E elas são bem classificadas em função disso. Né? O uso de fontes renováveis e não renováveis, se esse recurso é possível ser renovado ou não. Emissão de poluentes na própria geração, né, na queima daquele combustível, a forma... Né? Impactos na implantação, porque, às vezes, você diz assim, elétrica é uma energia limpa, só que ela tem um impacto imenso na natureza quando implantadas. Né? Então, tem essa questão. Impactos socioambientais também.
como eu citei, que teve, acho que foi quando foi no Paraná, que teve uma cidade inundada, toda inundada, né? Aquilo ali tem um impacto, gente, na vida das pessoas absurdo. Quando eu estava fazendo meu curso de arquitetura, a gente estudou isso. O impacto psicológico, social para aquelas pessoas que nasceram naquela cidade e que, de repente, não tem mais aquela rua de quando era criança, aquela igreja que frequentava. É bem sério. E também o resultado dos seus resíduos, né? E hoje já existe muito essa... Esses são alguns dos recursos, né, considerados energias poluentes, né, porque se utilizam de combustíveis fósseis, né, como o carvão mineral, como o petróleo. Então a hidroelétrica, por exemplo, tem uma questão do impacto ambiental muito grande, né? O petróleo, a extração de petróleo. A termoelétrica, por exemplo, a questão dela é o uso dos combustíveis fósseis. Ai, meu Deus, me deu agora, eu acabei de falar. Fósseis, que é o carvão mineral, por exemplo, o petróleo. A termoelétrica precisa disso para fazer, né, a geração a queima disso, né, para a geração. Então, as fontes de energias mais poluentes são aquelas que mais destroem o meio ambiente, seja durante a extração e processamento ou durante o uso delas, né? Energias consideradas limpas, né? Maremotriz, né, que já é dos movimentos das ondas, né, do mar. A nuclear, que embora seja extremamente radioativa, né, é considerado limpo e necessário em muitos lugares que não têm os mesmos recursos naturais que a gente tem aqui, por exemplo. A geotérmica, que é a vapor, né, baseado nesse vapor da terra mesmo aqui. Eólica, né, que é o vento, e solar. Eu me lembrei um pouquinho do que você falou, viu, sobre a eólica. Um aluno levantou uma coisa muito interessante, que a gente não para pensar, né? Em um primeiro momento, a energia elétrica foi considerada a ideal para o meio ambiente. Hoje já é questionável por conta do impacto ambiental que ela... E ele perguntou o seguinte, poxa, agora a energia solar é muito bacana, né? Todo mundo agora, na moda, bota energia solar, economias e tudo. Daqui a 100 anos, a gente faz o quê com essas baterias? Ele perguntou, né? E eu fiquei assim, pensando, poxa, é mesmo. E esse impacto para o futuro, como vai ser? Ele disse que tem umas baterias que armazenam. Pode armazenar. Mas talvez ele tenha questionado, porque tem muita gente que faz um armazenamento, né? E, inclusive, esse armazenamento para venda, né? Pode ir direto? A energia solar, você gera ela, larga ela na corrente. Certo. Tá? Aí ela faz, ou você larga na corrente. O que você estiver utilizando, você gasta. O que você não utilizar, ela vai para a corrente da Coelba ou da... Direto, sem precisar de armazenamento. Isso. Aí o que você acontece? Você fica com crédito de energia. Quando você não gera, você vai equiparar. Aí, mas tem gente que tem as baterias daí, mas é bem menos. E ele perguntou, foi um questionamento que realmente, né? A gente tem um problema de bateria. O que faz com as baterias de celular? A gente bota lá numa caixinha, mas a gente não sabe exatamente o que é feito com aquilo, né? O uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade, em face do esgotamento dos recursos naturais disponíveis. Porém, deve ser utilizado para os fins, né, pacíficos. E aí a gente tem aí um exemplo de uma energia, uma superenergia que foi utilizada de uma forma inadequada, que foi, né, justamente a atômica, né, a nuclear, né? Então, a gente teve aí os vários desastres, que a gente não precisa nem estar comentando aqui, mas e que trazem um prejuízo não só do ponto de vista do corpo material, mas também perispiritual, né? Porque o perispírito também é matéria, né? Então, inclusive, o nosso perispírito, ele é... né? O ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado o seu atraso moral, utilizou-se também para ferir e conquistar. Então, essa relação ainda, né, que nós temos, é tal evolução moral e intelectual que não anda junto ainda, né? Aí são alguns desses desastres, inclusive um foi aqui, né, o Césio. A energia nuclear não é só prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também agressiva ao perispírito.
seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alterando a vibração e provocando distúrbios ao perispírito. Eu gostaria de fazer só uma complementação sobre essa parte da baterias na Sim, energia solar. Aham. É que existe um banco de bateria que ele acumula a bateria para ser utilizado no momento em que não tem sol, como à noite. Sim. Entendeu? Essa bateria serve para isso. Certo, ok. O instinto de conservação como lei natural é imprescindível, em função do aumento significativo da população mundial, conservar-se os recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produção. Gente, a gente conversou aqui um pouquinho sobre um pouquinho da destruição, um pouquinho da conservação, mas só reforçando, gente, tudo isso passa pela integração de nós, enquanto espíritos, dessas leis, entender o que são essas leis. Não são leis punitivas, mas são leis que nos mostram um fluxo, né, onde você conseguiria, né, vamos dizer assim, a cada encarnação, quando você vai adquirindo, você vai conseguindo maiores avanços, você vai tendo algo mais tranquilo, né, mais consciência. E, voltando aí eu vou botar aqui o último slidezinho rapidinho, porque aqui a gente já falou tudo lá na frente. O necessário supérfluo a gente já falou. A lei da destruição também a gente já falou. A destruição necessária e abusiva a gente falou também. Na verdade, a gente adiantou todos os slides, né? As guerras, em função das paixões, né? O que acontece. Essa pena de morte aqui, depois a gente... Quais as responsabilidades do espírito? Defesa, equilíbrio, manutenção e sustentabilidade. Há pelo menos 3 armadilhas embutidas no estilo de vida consumista. A primeira é a de natureza de ético-moral, ostentar a abundância onde há escassez. A segunda armadilha é de ordem ecológica, o que exatamente estamos levando para casa como consumidores. O sufixo ismo alude a desperdícios e excessos. A terceira armadilha é a ilusão de transferir para bens materiais o que é verdadeiro, porém inatingível, felicidade e paz. Não há outro planeta, não há plano B. Ou usamos com inteligência o que temos, ou pereceremos. Pronto. Acabou todos eles? Foi? Então tá. Obrigada, gente.